Olá, aqui é Márcio Drummond. Hoje eu vou falar sobre produtividade. Por que o Brasil ocupa as piores posições em quase tudo? Na economia, na educação, na segurança, saúde, saneamento básico, enfim, no social e no desenvolvimento. Porque a produtividade do Brasil é baixa. E por que a produtividade é baixa? Porque não se pratica a boa gestão efetivamente no Brasil ao longo da história. Tudo decorre da gestão. Não é esse o entendimento dessa ciência? Você que vem assistindo meus vídeos, quero crer que não tem mais dúvidas sobre o entendimento do conceito de gestão. E você que ainda não assistiu, é indispensável que assista e faça parte da nossa jornada de conhecimento do valor incomensurável dessa ciência. Por falar de conceito, vamos conceituar produtividade. Produtividade é o principal indicador para medir o desempenho. A produtividade é a relação da produção com o custo, ou seja, a relação do que se produz e o custo que você tem para arcar com esta produção. E como medir a produtividade? Criando índices. E qual é a melhor maneira, qual é a melhor unidade de medição? É a quantidade de produtos produzidos num determinado período por funcionários, por número de funcionários. Que o custo de pessoal é o que maior representa no custo final do seu produto e de qualquer empresa. Não só por conta do custo direto da mão de obra, mas também tudo depende do desempenho das pessoas, né, da equipe. Então você pode definir também receita por número de funcionários, né, de acordo aí com o seu negócio. Então cada empresa, em função do seu negócio, define esses índices. Por exemplo, uma empresa metalúrgica, uma empresa de metal mecânico, qual é a melhor unidade para o índice de produtividade? É peso por número de funcionários. Você pode colocar lá peso, por exemplo, tonelada por homem-hora, ou tonelada por número de funcionários. No comércio, você também pode definir a produtividade itens vendidos por número de funcionário. Também é importante para você ter uma avaliação, uma facilidade maior da gestão desses índices, você definir índices que eu considero índices de progressão, ou seja, são índices intermediários. Por exemplo, no comércio, você é lojista, você pode definir lá um controle, um índice de PA. O que é PA? Produto por atendimento. Então você define o número de produtos vendidos, itens vendidos por cada vendedor para um único cliente. Então, um cliente entra na loja para comprar um item, né? E o vendedor, um bom vendedor, ele consegue vender 3, 4 itens para aquele cliente que entrou na loja para comprar um. Então, esse é o PA, produto por atendimento. Você tendo esse índice de progressão, produto de atendimento, né, você controla isso diariamente e ao final do mês você soma tudo, vê o produto, quantidade de produtos vendidos pelo número de funcionários. Então é interessante também ter esse controle por vendedor, por exemplo, o PA, porque cria aí uma motivação entre a equipe, entre os vendedores, você estabelece metas, então é bastante interessante. E além de você estar controlando aí a sua produtividade.
empresa, por exemplo, de engenharia de projeto. Né? O que produz uma empresa de projeto? É documento, né? Papel, desenhos, especificações técnicas. Então você define um índice, melhor índice de produtividade é A1 equivalente por homem-hora. O que é A1 equivalente? Como são vários formatos de desenho, você tem formato A0, A0 é aquela planta, aquela prancha para projeto, por exemplo, arquitetônico. Você vai fazer um projeto aí da sua casa, você tem aquele desenho que é o maior, que é chamado de A0, e tem o A1, né, A2, A3, A4. Então você faz uma tabela de equivalência para facilitar a sua gestão. Então, A1 equivalente, por exemplo, A1 equivalente corresponde a 8 formatos A4. A4 é aquele papel ofício. Então você define lá tantos homem-horas para fazer um A1 equivalente, por exemplo, 15 homem-horas. E como é que você define esses índices? Na prova é prática, se você ainda não tem os índices, você define o que está acontecendo hoje na sua empresa, independente aí do seu negócio. Aí você elabora os índices, a partir daí você faz a gestão desses índices e procura sempre criar ações para aumentar essa produtividade. Na área empresa de contabilidade, por exemplo, pode definir também número de clientes por número de funcionários. Você tem lá 30 clientes e quantos funcionários você precisa para atender 30 clientes. Você também pode classificar clientes em função do porte do cliente, que pode ser também por número de funcionários, porque quanto maior o porte da empresa, né, do seu cliente, você contador, mais dispêndio de homem-hora você vai ter para gerar todo o trabalho de contábil e fiscal, por exemplo, funcionários. Você tem lá seu cliente 100 funcionários, evidentemente você vai ter um custo maior para poder atender esse seu cliente. Um exemplo típico, né, que é fácil de entender, né, o índice de produtividade, ele é para atender qualquer empresa, qualquer organização, por exemplo, um time de futebol. Né? Quais são os índices de produtividade? Isso todo mundo que acompanha futebol sabe. Ali no intervalo do jogo, aparece ali na tela da sua TV os índices de produtividade. Né? Chutes a gol, número de escanteios, passes errados, passes certos. Então, é esse que é o desempenho, que é o índice que vai conseguir atingir seu objetivo final, que é títulos, por exemplo, títulos por ano. Então, quanto mais chutes a gol, a probabilidade de você estar atingindo seu objetivo final, de converter aqueles chutes a gol em gol, né, é a quantidade de chutes. Então, é muito interessante, a partir de você estabelecer esses índices de produtividade, você vai elaborar plano de ação para melhorar essa produtividade. Né? Então você vai sempre analisando, faz um diagnóstico, de repente o problema está na gestão de toda a empresa, não é ali simplesmente os funcionários, no caso do time de futebol, não só ali o jogador, é todo um conjunto. Então bastante interessante. Então, a cada índice de progressão, você faz plano de ação para atingir seu objetivo final. Mas um ponto importante é preciso entender, um ponto assim fundamental, que o custo de mão de obra é o principal elemento que compõe o índice de produtividade. Eu chamo a atenção, não só por conta do custo pessoal, como eu disse, porque ele é muito representativo, mas principalmente porque o desempenho, a performance da sua empresa depende do desempenho de todos. Né? Não são somente as pessoas que estão na linha de produção, né, no produto final, que são responsáveis pela produção, né, e por efeito a produtividade. Né? E você pode até ter um controle também de produtividade por mão de obra direta e mão de obra indireta, e que você vai ter mais condições de avaliar. Quanto mais você detalhar esses índices
de produtividade, mais fácil vai ficar aí o diagnóstico para você elaborar um plano de ação para a melhoria da produtividade. E tem mais. Digamos uma empresa que o custo de pessoal não seja tão representativo, né? O índice de produtividade seja mais em termos de custo, né? Porque produtividade é relação de produção com custo, que na determinada empresa seja custo maior, insumos, matéria-prima, equipamentos, né? Do que propriamente o custo de pessoal. Por exemplo, na atividade agrícola, o custo de pessoal ele é mínimo, mas tudo depende, o desempenho, a performance lá da empresa agrícola vai depender muito lá do gerente, né, do operador da máquina. Então é importante estar sempre focado na questão de gestão de pessoas. Então as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então produtividade depende totalmente do desempenho da sua equipe, do desempenho das pessoas, dos funcionários. As pessoas respondem pela produção, qualidade e também pelo custo. Não adianta você produzir, você tem um índice bom, mas você perde na outra ponta, que é a questão de desperdício, não é questão de só produzir. Às vezes você tem um índice aí, você tem que tomar muito cuidado, que ele pode ser falso, né? Um bom índice que atende essa unidade de tonelada por homem-hora, mas e como está o custo, né? Como está a qualidade do trabalho. Então você tem que estar sempre assegurando a boa qualidade do trabalho. Então a área, por exemplo, administrativa, produz informação, gera documentos, né? Então são valores que integram toda a organização, todo o sistema. Assim também na área comercial, suprimentos, compras, área financeira e as demais áreas. Então tudo tem que estar devidamente conectado, né? Ou seja, uma ação de uma determinada área, de um determinado setor, impacta em outra área, em outro setor, que pode ser positivo ou negativo. Então é importante a produção com qualidade, que cada um gera com seu trabalho, no período de tempo determinado, com otimização de recursos, né, e eliminação de desperdícios. Então, por exemplo, um exemplo de desperdício, né, que nós temos desperdícios visíveis e invisíveis. Por exemplo, uma reunião gerencial ineficaz. Então, você tem o quê? Desperdício de tempo. Então, os índices de produtividade são a base para a avaliação da performance de toda a organização. Porque o homem-hora, a equipe, é o que mais representa o custo da empresa. Porque produtividade, de novo, é o que você produz com custo. Então, homem-hora é para facilitar essa unidade produto por número de funcionários, para facilitar a sua gestão. Mas ele não retrata 100% do custo, evidentemente. Você vai chegar no custo final, do resultado final da sua empresa, isso mensal, a contabilidade, que vai apurar todo o custo. Mas esse índice de produto por número de funcionários, por pessoal, representa aí com certeza 90%. Não tem esse número exato, mas é simplesmente para facilitar o seu controle. Se o índice de produtividade com essa unidade for bem, você pode ter certeza que o resultado, o lucro da sua empresa estará assegurado, mas sempre mantendo a qualidade e foco também em eliminação de custo. Então a produtividade, no caso nível de país, né, envolve todas as organizações, né? Então empresas, organizações privadas, instituições de uma maneira geral, escolas, universidades e a gestão pública, ou seja, os 3 poderes da República. Como eu disse no início desse vídeo, né, o país ocupa as piores posições em tudo, praticamente, né? Eu vou tratar aqui a questão da competitividade do país, mas tudo está
interconectar. Não adianta você se preocupar, você não vai resolver o problema social se você se preocupar só com a economia e vice-versa, né? Então, quando eu disse que o problema do Brasil, a produtividade é baixa, porque não se pratica a boa gestão efetivamente, basta ver o país tão rico em recursos naturais e com tantas demandas do ponto de vista social e desenvolvimento. Então, o ponto é se eu aumento a produção com o mesmo número de funcionários, eu vou estar aumentando a produtividade, né? Estou mantendo o número de funcionários e consigo aumentar a produção, então estou melhorando a minha produtividade. Ou se eu mantenho a produção e diminuo o número de funcionários para fazer aquela mesma quantidade de produto, também estou aumentando a produtividade. Agora, qual é o ideal? É você aumentar a produção e reduzir o custo ao mesmo tempo. Esse que é o ideal. Muito bem. Conhecido o conceito de produtividade, o que fazer para melhorar a produtividade? Mais conhecimentos. Conhecimento de como organizar a sua empresa para obter boa produtividade. E depois também, não adianta só ter conhecimento da melhor maneira de se obter a produtividade, da melhor maneira de melhorar a sua performance, se não praticar. Então, não basta só a boa teoria. Então é preciso identificar o caminho para isso, para que a boa teoria seja praticada. Caminho que seja possível praticar. Ou seja, tem que criar possibilidades para a prática. Eu tenho um vídeo sobre o caminho para a sua empresa. Se você ainda não viu, é importante que veja. Todos os elementos que são abordados em cada conteúdo, em cada vídeo que eu gravo, eles são interconectados. Posso ter vários temas diferentes, mas a síntese de cada conteúdo sempre vai ser similar. Por quê? Porque os elementos que compõem um bom modelo de gestão são únicos. Eles são elementos de realização e são integrados. Para quê? Para formar uma unidade. E qual é o objetivo? Produtividade. Então, qual é a base que deve ser de todos? Você, empresário, e também para toda a sua equipe. É mente produtiva. A gestão começa no pensamento. Então, a conexão do pensamento com a ação acontece todo o processo de gestão. Então, qual é a atitude? Ter foco. Para chegar ao resultado final, é necessário ser produtivo já no pensamento. Se sendo produtivo no pensamento, isso significa que você também é produtivo no planejamento das ações. A pergunta é: qual é a melhor maneira de realizar o meu trabalho? E assim também da empresa, que é muito mais desafiador. Uma coisa é pensar no meu trabalho, né? Meu trabalho ali isolado na minha mesa de trabalho, né? Outra coisa é você, empresário, pensar o que e como a empresa deve fazer para obter boa produtividade. Então é só você organizando toda a empresa para que forme uma unidade, empresa devidamente organizada, todos esses elementos de realização sejam devidamente integrados e organizados, ou seja, devidamente encaixados. Então, por isso eu digo que assista todos os meus vídeos para facilitar a sua compreensão da lógica da boa gestão. A produtividade do trabalhador americano, por exemplo, é 4 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. Mas aí você fala, Márcio, mas isso aí é brincadeira comparar o Brasil com os Estados Unidos. Pois é, né? Você vai dizer que não faz sentido. Mas
que a gente tem que fazer? Nós temos, para começar a fazer, porque se você deseja mudar resultados. Para mudar resultados, você precisa melhorar a sua produtividade. Para melhorar a produtividade, você tem que fazer transformação na maneira que você faz a gestão da sua empresa. Então, nós temos que pensar diferente. Então, tem que olhar para aquele país, para aquela empresa, aquilo que funciona melhor. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. Pensar diferente e fazer a diferença para melhorar a nossa produtividade. Pelo menos esta é a minha proposta. Pensar diferente, agir diferente, para fazer o certo, mas da maneira correta. Também tenho isso em meus vídeos. É fazer o certo da maneira correta. Fazer o certo aquilo que precisa ser feito. De maneira correta é a metodologia. Eu explico isso muito bem em outros vídeos. Por isso é importante estar tendo todo esse conhecimento desses conteúdos, porque aí você vai facilitar aí o entendimento da lógica da boa gestão. Então, se o americano pode ter uma boa produtividade, por que eu não posso? Né? Claro, posso sim, basta iniciar esse processo de mudança para chegar lá. Então, essa seria a situação que nós devemos fazer uma reflexão. Mas eu estou falando dos Estados Unidos para pensarmos grande, né? Como estamos distantes, mas então nós temos uma avenida aí pela frente. Significa que temos muito a avançar. Mas entenda, quando eu falo do trabalhador, comparando o trabalhador americano, que produz 4 vezes mais que o trabalhador brasileiro, evidentemente, não é só o trabalhador. Né? A responsabilidade é do conjunto, é de todos. Né? É a gestão que faz a diferença. Quando eu falo trabalhador, simplesmente é o índice de produtividade, né? Esse produto, o número de funcionários. Então, isso é só para efeito de comparação. Mas, veja bem, no ranking mundial de competitividade, em 141 países, o Brasil é 71º colocado. Quer dizer, nós temos muito que avançar, também não só com relação ao nível mundial, mas também na América Latina. Então, nesse mesmo ranking, que o Brasil é o 71º em 141 países, ele é o 8º na América Latina. O Brasil consegue ficar atrás do Chile, do México, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Peru e Panamá. Então, isso são dados do Fórum Econômico Mundial, agora de 2019. Aí fica a pergunta, por que essa situação do país? É questão de desorganização. Veja, para que tenha uma boa gestão, é necessário que todos os elementos, como eu disse, de realização estejam devidamente organizados e encaixados. Então, eu já disse isso várias vezes, não só nesse vídeo, em outros vídeos. Então, e o primeiro elemento de realização, qual é? É o compromisso com a missão. Então, a missão é o seu negócio. Né? Aí eu pergunto, do ponto de vista da política, né, que é o mesmo considerar a gestão pública, no Brasil tem sido praticada a gestão pública em conformidade com a missão, que é o primeiro elemento para a boa gestão? Sabemos que não. Basta ver o caos do país nos últimos tempos. Veja, apenas analisando o primeiro elemento do processo de organização, não se cumpre, então não se pratica. Aí eu pergunto, e a sua empresa? Como ela está organizada para a produtividade? Pense nisso. A proposta é arrumar a casa. Depende de cada um. É só decidir. E aí? Por onde começar? É o mesmo caminho
para ver meu estado de saúde. Se eu quero estar bem, né, quero ter saúde, o que eu tenho que fazer? Né? Eu quero viver bem, eu tenho que procurar um clínico geral e fazer um check-up, né? E com o diagnóstico em mãos, é só questão de seguir, né? A dar o diagnóstico e a recomendação médica, não é assim? Assim também é a empresa. Preciso saber o estado de saúde, ou seja, a organização por completo da empresa. É por aí. Fazendo isso, você vai identificar vários problemas. Com certeza, desperdício, interrupções nas atividades do dia a dia, falta de planejamento, controle, métodos de trabalho, de procedimentos, falta de integração entre pessoas e, por consequência, entre setores, falta de alinhamento e convergência de ações, metas e objetivos com a missão, visão e valores da parte de todos. Então, são demandas tanto no ambiente interno quanto no externo. É questão você parar para pensar o quanto a sua empresa gera de desperdícios que afetam a produtividade. Então é necessária ação e transformação. Aí está o grande desafio. Então é preciso dar o primeiro passo, que é admitir um modelo de gestão de qualidade que incorpora todos os elementos de realização de forma estruturada e organizada. É extenso e complexo esse tema, por isso é preciso tratar esse assunto de forma progressiva para que o entendimento seja realista e consistente. Para encerrar este vídeo, você tem os índices de produtividade definidos? Se não tem, é importante que você defina. Mas como? Vou te dar uma sugestão. Na prática, acompanha a sua operação do dia a dia, né, de toda a empresa, e define o seu índice real. E a partir daí, comece a controlar a sua produtividade. Se você já tem os índices, então aí eu pergunto, você tem feito a avaliação desses índices? Porque você define os índices de produtividade, faz a gestão exatamente para você identificar as demandas e estabelecer ações para a melhoria da produtividade. E ao final, você ter uma performance da empresa de acordo com seus objetivos. Então, a minha proposta é abrir a discussão desse tema tão importante e juntos mudar esse quadro. Vamos melhorar o desempenho da sua empresa. Importante entender o seguinte: você deseja melhorar seus resultados, não é isso? Interessa são resultados. Então, como conseguir? Quais são os meios? Gestão de qualidade. Não existe milagre, só com trabalho efetivo que se consegue. Assim, então, eu encerro aqui este vídeo e fico à sua disposição. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Deixe seus comentários, seus questionamentos no nosso canal de YouTube, no blog Gestão Faz a Diferença. Acesse meu site empreconsultoria.com e conte comigo. Obrigado, um abraço e até breve.